No dia do próprio casamento, Vinícius viu o CEO da empresa chegando, só que ele não veio sozinho. Veio de mãos dadas com Carolina, a ex-esposa pobre que Vinícius tinha convidado para ver onde ele chegou. No dedo dela, um anel de noivado. Ali, em público, Vinícius entendeu que não ia perder só a festa, ia perder o controle da própria vida. E tudo começou com aquele simples convite. Vinícius sempre soube o que era esperado dele. Desde criança, aprendeu que existiam regras. Não as regras escritas, mas as outras, aquelas que ninguém precisava explicar. Sente na mesa certa, anda com as pessoas certas, case com a pessoa certa. E por 3 anos, ele tentou quebrar essas regras. Carolina não era a pessoa certa, pelo menos não aos olhos da mãe dele, Beatriz. Ela era professora de escola pública, filha de motorista de ônibus, sem sobrenome que importasse, sem histórico que impressionasse. Mas tinha um sorriso que desarmava, uma inteligência que o desafiava e um jeito de olhar para ele que fazia Vinícius se sentir visto. Eles se conheceram na faculdade. Ela com bolsa integral, ele com mensalidade paga pelo pai. Apaixonaram-se rápido, casaram mais rápido ainda. Beatriz não foi ao casamento. Você vai se arrepender, ela disse na véspera. Amor não paga conta, Vinícius, e vergonha. Vergonha fica para sempre. Ele ignorou. Acreditou que conseguiria provar que estava certo. Mas Beatriz não desistiu. Nunca desistiu. Os 3 anos que se seguiram foram uma guerra silenciosa. Beatriz convidava Vinícius sozinho para jantares. Sugeria que Carolina não ia se sentir confortável em eventos da família. Soltava comentários casuais que cortavam como vidro. Imagina apresentar ela para os Carvalho. Você acha mesmo que ela vai saber conversar? Ela é boazinha, filho, mas pensa no futuro, pensa nos seus filhos. Carolina tentava se encaixar, comprava roupa que mal podia pagar, ensaiava assuntos, sorria educada em jantares, onde ninguém falava com ela. E Vinícius? Vinícius começou a ter vergonha. Vergonha da blusa simples dela. Vergonha do jeito que ela segurava o garfo. Vergonha da família dela, que aparecia sem avisar. Vergonha de si mesmo por sentir vergonha. Até que, numa noite de sexta-feira, depois de um jantar de negócios, em que Beatriz apresentou Vinícius a Bruna, filha de empresário formada em arquitetura, cabelo loiro impecável, algo dentro dele quebrou. Beatriz sorriu para ele ao final da noite e disse baixo: agora sim, uma moça de família. Vinícius voltou para casa às 11 da noite. Carolina estava no sofá corrigindo provas. Ela olhou para ele e sorriu. E aí, como foi? Ele não conseguiu olhar nos olhos dela. A gente precisa conversar. Carolina largou a caneta devagar. O sorriso sumiu. Sobre o quê? Vinícius respirou fundo. As palavras saíram rápidas, frias, como se ele tivesse ensaiado. Eu acho que a gente não funciona mais. Silêncio. Como assim não funciona? Ela perguntou, voz baixa. A gente é muito diferente, Carol. Eu mudei. A empresa está crescendo, eu estou assumindo responsabilidades maiores e a gente não combina mais. Carolina o encarou, sem chorar, sem gritar. Apenas olhou, como se estivesse vendo ele pela primeira vez. É por causa da sua mãe? Vinícius não respondeu. É por causa de mim, então, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Porque eu não tenho sobrenome. Porque minha família é pobre. Porque eu não sei me comportar nos seus jantares. Ele desviou o olhar. Carolina levantou, foi até o quarto, voltou com uma mala já pronta, como se soubesse que esse dia ia chegar. Você não está terminando comigo porque não me ama, Vinícius. Você está terminando porque tem vergonha de mim. Ela abriu a porta e parou. Virou para ele uma última vez. Espero que valha a pena. A porta fechou. Vinícius ficou ali, parado no meio da sala, com a sensação de alívio e um aperto no peito que nunca passou.
2 anos se passaram. Vinícius subiu na empresa, gerente regional, escritório com vista, salário de 6 dígitos. Noivo de Bruna, filha de gente importante, aprovada por todos. A vida que Beatriz sempre quis para ele. Mas toda vez que acordava de madrugada, sozinho apesar de Bruno estar ao lado, ele pensava em Carolina. E se perguntava se tinha feito a escolha certa, ou apenas a escolha mais fácil. Foi durante os preparativos do casamento que Beatriz soltou a ideia. Chama aquela sua ex, ela disse casual, enquanto revisava a lista de convidados. Vinícius olhou para a mãe, surpreso. Carol? É, só para ela ver onde você chegou. Beatriz sorriu. O que foi? Você tem vergonha do que construiu? Ele não tinha, e a ideia grudou. Vinícius mandou 2 convites. Um para Matheus Costa, o CEO da empresa onde trabalhava. Protocolo, boa política. E outro para Carolina. Imaginou ela abrindo o envelope, vendo o nome dele e de Bruna, sentindo o peso do que perdeu. Agora, no dia do casamento, 3 horas depois, Vinícius estava no clube recebendo convidados quando viu o carro parar. Carolina saiu, e ela não estava sozinha. Carolina segurava o envelope como quem segura uma bomba prestes a explodir. O nome dela estava escrito à mão, caligrafia de Vinícius. Ela reconheceria em qualquer lugar. Sentada à mesa da cozinha do apartamento, pequeno, mas dela, conquistado com o próprio dinheiro, Carolina virou o envelope de um lado para o outro. Parte dela queria rasgar sem abrir. Outra parte, menor, mas mais insistente, queria saber o que ele tinha a dizer depois de 2 anos de silêncio absoluto. Abriu. Convite de casamento, papel caro, letras em relevo dourado. Vinícius e Bruna têm a honra de convidá-la para a celebração de seu matrimônio. Carolina leu 1 vez, 2, 3. Então soltou uma risada seca, sem humor. Ele a convidou para o casamento dele. Não foi ingenuidade, não foi gentileza, foi ego, puro ego. Ele queria que ela visse onde ele tinha chegado, queria que ela sentisse o peso de ter sido deixada para trás. Carolina largou o convite na mesa e olhou pela janela. 2 anos. 2 anos desde que ela saiu daquela casa com uma mala e a certeza de que nunca mais ia permitir que alguém a fizesse sentir pequena. Os primeiros meses foram difíceis, não porque ela sofria por Vinícius. O amor tinha morrido no momento em que ele desviou o olhar dela e não respondeu se era por causa da mãe. Mas porque a rejeição tinha deixado uma marca. Você não é suficiente, você não pertence, você não merece. Carolina jurou a si mesma que isso nunca mais ia acontecer. Voltou a estudar, fez pós-graduação, aceitou uma vaga melhor, numa rede de escolas particulares, como coordenadora pedagógica. Comprou roupas melhores, não para impressionar ninguém, mas porque merecia se sentir bem consigo mesma. E foi num desses eventos de trabalho, um jantar beneficente chato e formal, que ela conheceu Matheus. Ele estava lá representando a empresa dele, uma holding grande, nome respeitado no mercado. Carolina estava coordenando a área educacional do evento. Eles foram apresentados rapidamente, trocaram cartões e Carolina achou que seria só isso. Mas Matheus puxou conversa, não sobre empresa. Não sobre dinheiro, sobre o projeto que ela estava coordenando. Ele fez perguntas de verdade, ouviu as respostas e no final disse: "Posso te ligar? Gostaria de saber mais sobre como isso funciona." Carolina achou que era interesse profissional, mas quando ele ligou, 3 dias depois, e perguntou se ela queria jantar, ela entendeu. Eles começaram a se ver. Matheus era divorciado há anos. Cansado de mulher que queria estar com o CEO, não com ele. Carolina era diferente. Ela não perguntou que carro ele tinha, onde morava, quanto ganhava. Perguntou se ele gostava do que fazia, se era feliz, se tinha medo de alguma coisa. Ele se apaixonou pelo jeito direto dela, pela ausência de jogo, pela inteligência sem pretensão.
Ela se apaixonou pela calma dele, pelo respeito, pelo jeito que ele a olhava como se ela fosse exatamente o suficiente. 4 meses atrás, ele pediu ela em casamento. Ela disse sim, sem hesitar. Carolina olhava o anel no dedo quando ouviu a porta abrir. Mateus entrou, gravata afrouxada, pasta na mão. Ele a viu sentada à mesa, o convite aberto na frente dela, e franziu a testa. O que foi? Carolina empurrou o convite para ele. Mateus pegou, leu e ficou em silêncio por alguns segundos. Então olhou para ela. Esse é o cara? É. Silêncio. Ele te convidou para o casamento dele, Mateus disse. Não era pergunta, era constatação com um toque de incredulidade. Convidou. Mateus largou a pasta, puxou uma cadeira, sentou na frente dela. Como você está se sentindo? Carolina respirou fundo. Não sei. Surpresa, com raiva, aliviada. Aliviada, porque eu não sinto nada por ele. Nada mesmo. E isso é bom. Mateus segurou a mão dela. Você não precisa ir. Eu sei. Silêncio de novo. Carolina olhou para ele. Então viu em cima da mesa outro envelope. Também caro. Também com letras douradas. Ela pegou, abriu. Mesmo casamento. Mesmo dia. Mesmo local. Você também foi convidado. Ela disse devagar. Mateus assentiu. Recebi ontem. Ele é gerente